você que é casado, né, com cidadão português ou cidadã portuguesa, pode, né, solicitar a sua cidadania pelo casamento. O primeiro passo vai ser transcrever sempre o seu casamento em Portugal. Então, a pessoa só pode obter a cidadania pelo casamento depois que o casamento estiver transcrito em Portugal. E aí, depois, você precisa ter, comprovar o prazo, né? Que é pelo menos 3 anos de casado. E nesse caso, tem que comprovar vínculos com Portugal. O vínculo pode ser um filho em comum com cidadania portuguesa ou 5 anos de casado, não precisa comprovar vínculos, porque o vínculo é presumido, que foi o caso do meu processo, se você nasceu no Brasil, ou 6 anos, né, de casados, que você não precisa ter nascido no Brasil, e também não precisa comprovar vínculos com Portugal. E lembrando, gente, que sempre quando for fazer a transcrição de casamento, ela precisa acontecer, os atos, né, em Portugal, eles precisam acontecer na mesma ordem dos atos que aconteceram aqui no Brasil. Então, se o cidadão português vai solicitar a cidadania, né, pelo casamento do seu cônjuge do segundo casamento, tem que transcrever o primeiro casamento, dissolver o primeiro casamento para depois transcrever o segundo casamento, né, para depois poder fazer a cidadania. Então, tem que sempre fazer pela ordem tudo certinho. O mesmo, né? Os mesmos requisitos são para quem tem união estável com o cidadão português. Então, quem tem união estável com o cidadão português aí no Brasil precisa ter uma comprovação através de sentença judicial para depois poder, né, fazer a revisão de sentença judicial aqui no tribunal em Portugal para a união estável passar a ter validade em Portugal e depois dar entrada, né, no processo de cidadania portuguesa através da união de fato. Aqui em Portugal, a união estável, né, chama união de fato. E também precisa seguir esses requisitos que a Camila falou. Casado há 3 anos com cidadão português comprovando vínculos com Portugal, que pode ser um filho em comum com cidadania portuguesa, ou 5 anos, né, se vocês não tiverem filhos e nasceu no país de língua oficial portuguesa, ou 6 anos sem nenhum tipo de comprovação. Então,